Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui, direto da Nova Terra, da Escola de Maestria. Sananda Kumara. Asta Hirimshira. Julian. Carol. Rotasham. Mahirshal. Para falar sobre um tema maravilhoso que foi escolhido por essa mocinha aqui. Que a gente vai falar hoje sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que é um conceito que é bastante catimbado na espiritualidade, né? Foi assim, né? Bolinha marcada. E tem muitas conotações diferentes. E com certeza aquilo que eu vou estar falando hoje, nesse assunto, vai talvez romper certos mapas de crença de quem está aí do outro lado. Especialmente se a gente deixa de lado a ideia de religião, ou até mesmo espiritualidade, ou até mesmo ciência. A gente junta tudo num pacote só, como sendo formas de organizar o entendimento do que é existir. Então, vamos trazer aqui uma rodada de perguntas primeiro. Astra, o que é livre-arbítrio para você hoje? Hoje? Bom, acho que para mim é algo muito complexo, né? Porque livre-arbítrio, para ser um criador, né? Realmente eu posso fazer qualquer movimento, eu posso colocar em ação. Qualquer pessoa pode fazer isso. Uhum. Mas todo movimento, ela tem ação e consequência, né? Que entra a lei do karma, que é algo orgânico. Uhum. Como um co-criador, aí entra também essa questão, né? Para mim, o livre-arbítrio, para mim, é ser um co-criador, onde eu co-crio de um espaço interno unificado, buscando estar em um espaço externo unificado com o todo, por assim dizer, sabe? Com uma Faz todo consciência, sentido, né? Para mim, isso eu considero o meu livre-arbítrio, né? Mas já com todo esse entendimento. Mas muitas vezes, o que a pessoa pode chamar de livre-arbítrio, na minha visão, é o seu eu linear, né? Ótimo, perfeito. Que está em constante movimento, mas sempre gerando do mesmo espaço, né? E as pessoas chamam isso de um livre-arbítrio, né? livre-arbítrio. Às vezes pode ser eu quero ser livre, né? Foda-se fulaninho, desculpa a palavra, mas foda-se fulaninho, não sei o que, eu vou fazer isso daqui. É o livre-arbítrio da pessoa, né? Sim. Mas ela não pensa nas consequências do ato, como que isso interfere em tudo. Então, eu considero algo mais estruturado. Exato, Eu gosto de colocar este termo de uma forma mais estruturada, mais autorresponsável. Mas isso é só um termo, né? E dentro disso pode ser colocado várias perspectivas, né? Pontos de vista, seja os mais alinhados ou os não, né? Mas para mim seria esse ponto onde tem um espaço de cocriação, interno e externo, um alinhamento com um propósito que vai nutrir não só a mim. Eu acho que faz muito sentido, especialmente quando a gente já tem um mapa mental completamente expandido em relação a isso, né? Eu acho que uma pergunta legal para quem está do outro lado é entender que para nós é muita questão de arbítrio de quem? Exato. Né? Livre-arbítrio. Quem é o árbitro? Né? Quem está arbitrando? Né? Tipo assim, é o Galvão Bueno ou é o... Quem que está lá arbitrando, né? Eu nem gosto de futebol, isso é só uma piada, mas assim, não me importo com futebol há muito tempo. A questão é o seguinte, de que ele falou aqui o eu linear, né? O que significa, para quem não nos acompanha ainda, tempo suficiente para entender? O eu linear é o seu eu que você nasceu. Uma forma mais fácil de você entender quem você é até hoje, se você nunca fez nenhum processo de libertação consciente. O que significa? Que as crenças que você herdou, papai e mamãe, escola, cidade, nação, tem a ver com os livros que você leu, os filmes que você assistiu. Né? Na psicologia tem estudo profundo sobre como o herói de infância que uma pessoa tem, né? quem ela metamodela, muda a vida inteira. Então quem gostou de Jedi, né? Muito parar na espiritualidade, né? Eu gostava de Jedi, né? Você, nossa, tudo louco espiritual, como, né? Espadinha de luz. Então a luz agora ficou interessante. Então, assim, então pequenas coisas modelam as buscas e o que é valorizado ou não por um ser humano. A geração Marvel, o que vai buscar, né? Vai buscar uma visão multidimensional, onde o tempo é relativo. Sim, né? Tem tantas coisas ali que não por um acaso foi parar no inconsciente coletivo, né? Então, esse eu linear é o que você vê, inclusive, também da sua biologia. Os seus impulsos do cérebro reptílico, do sistema límbico, do neocórtex, né? Como que essa química corporal funciona,
A ciência descobriu recentemente, vai fazer menos de 5 anos, eu acho, que existe todo um cérebro ao redor do estômago, uma parede, uma película, uma rede neural gigantesca que circula o estômago inteiro e toma decisões. É um cérebro, toma decisões para todos os efeitos. Então, eles não, nem se fala mais de cérebro. Né? Quem realmente é avançado nisso, supostamente não fala mais de cérebro, fala de sistema neural, porque tem um cérebro aqui, tem um cérebro aqui, tem um cérebro aqui, tem toda a espinha dorsal unificando esses centros de processamento. Então não é mais razoável, né? Só que, cara, super modernos, a gente não sabia que tinham isso. Isso aqui é só uma camada de alguma coisa. Não precisa desenvolver muito a questão, né, da microscópio, análise profunda do corpo humano para descobrir que lá, na verdade, tinha aquela camadinha ali, era, na verdade, todo um cérebro pelicular. Caramba. Tá? Então, assim, o eu linear, então, seria todas essas partes que supostamente são você, supostamente, porque na verdade não é, porque isso aqui é um holograma, é que nem dizer assim, que o personagemzinho lá no joguinho, você vai jogar qualquer jogo lá, tem um personagemzinho, ele finge que ele tem uma barriga, ele finge que tem uma cabeça, ele finge que tem um braço, ele finge tudo aquilo, ele finge que tem órgãos, né, certo, se o jogo for refinado, se o cara bater com a espadinha, dar um tirinho ali, acontece uma coisa, ele faz outra, então tem toda uma suposta lógica dentro do Matrix do jogo, que diz aquilo é real para aquela lógica. Então isso são lógicas do eu linear, então a lógica do nosso personagem. Então, livre-arbítrio de quem? Para mim, essa é a grande pergunta. Eu vou falar, não vou mais falar agora sobre isso, vou deixar para falar quando for minha vez, mas acho que você traz essa provocação, né, de que tudo começa aí. Quem que está arbitrando? Né? Uma conversa normal de pessoas, uma conversa de mesa sobre espiritualidade, a pessoa ficar falando sobre livre-arbítrio e não, porque eu acho isso, eu acho aquilo, não, porque você está errado, porque eu estou errado, não, eu sou ateu, você não sei o que, eu sou ateu, eu sou ateia, né? Eu sou enteado, então cada um tem uma opinião diferente. E na verdade, está tudo nadando na superfície e não questiona a premissa de que isso por si só já é um processo, uma fábula, né? Que a geração Marvel já entende um pouquinho. Da questão da multidimensionalidade, mesmo que ainda seja meio na literalidade. Né? E para você, o que é livre-arbítrio? É interessante ter falado dessa parte do cérebro reptiliano que está ali na sobrevivência, né? Fazendo as coisas, porque na minha visão, o livre-arbítrio está muito conectado, está de mão dada ali com a consciência. Então você está autoconsciente de si mesmo, usando o seu livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente pensa que está agindo de tal forma, fazendo tal coisa, porque eu estou usando do meu livre-arbítrio, da minha liberdade de fazer, mas de que espaço que isso está sendo feito, né? Então, na minha visão, está muito conectado com a consciência, que é você estar consciente de si mesmo, e aí entra essas outras partes, autorresponsabilidade, das suas emoções, dos seus pensamentos e de que espaço que você está atuando. Perfeito. Porque aí você traz o contraponto dessa questão que a gente estava falando. O macaquinho vê, macaquinho quer, né? Que embora seja macaquinho, mamia frutar, o macaquinho vê, macaquinho quer o réptil dentro do macaquinho. Exato, interessante. Reptílico, né? Mas aí, macaquinho vê, macaquinho quer, ele só é quebrado por uma consciência. Que é um outro nível do... Então aí está falando de um outro arbítrio. Quem está arbitrando? Essa consciência, o quão profundo ela é, de onde ela está vindo. O quão restaurada e conectada à fonte eterna do ser ela está. Aí a gente começa a falar de níveis de consciência, porque não é consciência, são níveis de consciência, né? E quem chega aqui começa a entender isso, porque nível de consciência tem muito a ver com o nível de frequência. Né? E o linear tá lá com o pezinho fundo na laminha do reptinho, lá tá lá bem na barriguinha na laminha da cobrinha. A cobrinha tá com a barriguinha, né? O caduceu, né? O símbolo da medicina. É a cobrinha subindo pra cima, né? Ela não tá mais com a barriga no chão, ela tá flutuando ao redor. E olhando pra cima. Exato, né? De uma estrutura, de uma coluna. Né? E tu? É interessante porque quando eu estava pesquisando sobre isso, eu até vi um post de uma pessoa falando que a neurociência diz que o livre-arbítrio não existe, exatamente porque vê desse espaço linear de que o ser humano só age a partir dessas programações de toda a vida. Então, de certa forma, é fato, se você está inconsciente,
e só tá seguindo essas programações, sim, você acaba não tendo um livre-arbítrio. Ou é um livre-arbítrio que segue muito a sobrevivência desse personagem, que você se identifica. Mas e daí em certos níveis de consciência, como você disse, tem um nível de consciência que às vezes você pensa, agora então eu vou escolher por um livre-arbítrio que deixe a minha vida mais fácil, seguindo como se fosse um planejamento maior da minha alma, por exemplo. Mas em outros níveis você acaba tendo esse livre-arbítrio de escolher o melhor pela coletividade. Então já é outro nível de livre-arbítrio, né? E aí se você pensa também a questão da confiança, eu confio no que eu estou escolhendo, ou eu confio que alguém já escolheu, a minha alma já escolheu esse caminho para mim, então eu vou tentar seguir exatamente isso que foi. Você está abrindo mão do livre-arbítrio, mas é uma escolha livre de tentar fazer o que é mais encaixado para você, assim, na totalidade. Eu acho dessa forma. Dessa forma. Profundo isso. Né? Você falando tudo isso me veio na cabeça a questão de que hoje existem cientistas alegando que essa realidade é holográfica, porque todas as premissas para uma realidade holográfica estão presentes. Sim. De que isso é uma simulação, isso é uma realidade simulada, né? De que isso não é real. Uma das coisas interessantes da neurociência é que já foi provado que o tempo de reação do ser humano é inconcebível. O tempo que demora da mensagem do perigo chegar até do ponto onde foi detectado o perigo, chegar até a mente humana e retornar ao movimento, o ser humano já fez o movimento antes. Não existe o movimento do circuito neural, algo decide antes, né? E existe ainda um estudo que fala que ele é muito mais louco ainda, que existe essa hipótese, né? Uma hipótese, então um processo teórico de que nós estamos vendo tudo com um delay. Então nós estamos o tempo todo no passado. Uau. Entendeu? E pensa bem, quem joga, por exemplo, jogos online, alguma coisa assim, é um negócio muito louco. Porque existe um delay lagging entre o jogo. Né? O cara está no Japão, o cara está no Brasil, existe um lagging entre o movimento, mas parece que eles estão numa realidade simultânea. Só que existe um lagging, o lagging ele é compensado e compartilhado para dar a sensação que o movimento está acontecendo simultaneamente, mas o cara fez um segundo antes ou um segundo depois, mas parece, no ambiente compartilhado, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, existe a ideia de que nós estamos o tempo todo no passado. Né? E que a gente está vendo que já aconteceu alguns segundos de lagging entre... Então, que a gente não está decidindo nada. Interessante, né? A gente está só interpretando como aquilo aconteceu. Então, existe toda essa visão, né? Que, desculpa usar essa palavra, que foge com a cabeça do ser humano normal, né? Para mim, eu acho isso muito curioso, porque eu entendo que o momento presente, a não ser que você vá para um estado transcendental de presença, como eu ensino, como a gente pratica aqui, né? O momento presente nada mais é do que o reflexo de quem você foi no passado. E o futuro é reflexo de quem você está sendo agora, de quem você está escolhendo ser agora. Então nós estamos sim no passado. Né? De forma bem literal, nós estamos sempre no passado, porque o que você está vendo agora é fruto das decisões que você tomou antes. Então, a realidade que você escolheu criar ontem, anteontem, um mês atrás, um ano atrás. E agora, então, se você vai queimar o dedo ou não é a sua reação física. Não é o seu cérebro decidindo, tomando a decisão. Aquilo já foi decidido antes, você se queimar ou não. Entendeu? Né? É claro, só que para quem acha que nós estamos tomando a decisão, para quem acha que isso aqui é o que nós somos, aí a pessoa não entende. Aí tem o Lipton, né, com o ganhador de prêmio Nobel, que hoje é um grande né, inspirador espiritual, né, que descobriu que na verdade o que importa não é o DNA, mas os transmissores que tem ao redor da célula, que decidem o que a célula vai ser. Então não é o DNA que decide o que a célula vai ser, mas os receptores ao redor da célula.
E esses receptores, se você colocar essa célula no corpo de outro ser humano, ele não gosta, por isso que o corpo rejeita um ou outro. Não é o DNA. Os receptores dizem, nós não somos da mesma frequência, nós não somos o mesmo ser. Eu estou sintonizado àquele ser. Por isso que tem gente que faz transferência de coração e começa a ter lembranças da outra vida, porque fode com o processo todo, daí a pessoa tá misturando estações, né? Tipo assim, negócio Frankenstein. Frankenstein, exato, né? De repente agora não é mais minha mulher, eu amo a mulher do outro cara. Meu amor bate por ela. Exato, eu tô brincando, mas assim, entender que existem transmissores ali naquele processo todo que... Sim, mas... né, na parede celular que está sintonizado a algo que está para além da criação. Está na parede do cosmos. Né? Nessa tela, né? Que é o parede do cosmos. Então assim, tudo isso é muito louco. Muito louco tudo isso. Né? Aí você pega tudo isso e traz a ideia de livre-arbítrio, que ele não existe. Na visão da neurociência, de fato ele não existe. Está correto. Faz sentido. Porque o livre-arbítrio não está acontecendo no momento que a ciência está olhando. Essa aqui é a questão. Porque a ciência, e eu vou dizer, a ciência que está falando sobre isso. Porque aquela ciência que faz o teste com os isótopos radioativos de radiação gama, que decidiu testar e quando foi testar as amostras, né? Para quem não sabe, é muito interessante, eles pegaram, sei lá, 20 frascos de uma substância que ia ser irradiado com radiação gama e elas não tinham, e testaram, todas elas estavam no nível de radiação. Esse teste foi feito com esse objetivo mesmo, para provar que a radiação gama podia viajar no tempo ou não, no passado. Sim. Aí eles pegaram e decidiram, esse aqui a gente vai irradiar essa semana, essa na outra, esse na outra, esse na outra, esse na outra, e esses aqui a gente não vai irradiar. Tomaram a decisão, colocaram lá no todo o processo, daí uma semana eles foram lá e mediram, antes de fazer o teste, antes de irradiar, mediram todas as amostras, todas elas tinham radiação gama, as que iam ser irradiadas, menos as que não, o controle. Né? Então, partes da ciência já sabem disso. Só que pode com a cabeça das pessoas. As pessoas não querem saber sobre isso. Até os cientistas que descobrem essas coisas não querem saber. Sim, porque tomam um susto. O cara que foi um grande prêmio Nobel lá da França, que descobriu, né? Que faz parte de mapear o HIV, né? Ele pegou uma pesquisa de um outro pesquisador francês, um biólogo, que foi ridicularizado e humilhado, que era um cara super famoso. Sim. Porque ele disse que a água continha informação e que era possível fazer um monte de coisas incríveis com a água. E ele morreu de depressão porque, né? Ele foi inclusive, excluso, né? Inclusive a revista Science infiltrou uma pessoa para tentar né, difamar o processo, só que ele foi mais esperto e infiltrou um jornalista francês que estava lá fingindo de ser de laboratório, que documentou todo esse processo da Science, tentando inclusive humilhar ele e desacreditar. E aí esse outro cientista, que era mais renomado ainda, foi lá e seguiu adiante e descobriu, através de a distância, ecos do DNA de uma pessoa dentro de uma amostra de água. Eu não vou entrar em detalhes, dá até vontade, porque eu sei os detalhes, eu poderia explicar, mas não quero. Sim. Né? Tem um documentário sobre isso no YouTube. Mas, resumo da ópera. Um sangue contaminado a água contaminada com o sangue de alguém, diluído homeopaticamente a cada 1000 diluições, ou seja, até não ter mais nada, ter só a frequência, a frequência do sangue, presta atenção, a frequência do DNA e do sangue da pessoa, enviado daí digitalmente para um laboratório em Milão e outro, acho que é em Munique, tá? Lá na França, de Paris para esses lugares, à distância eles imprimiram aquela onda eletromagnética na amostra de água e levaram para enzimas reconstituidoras de DNA, onde acontece um crime, onde eles reconstituem o DNA de alguém. E as enzimas reconstituíram o DNA da pessoa, cara. Uau! Como que... A partir da frequência. A partir da frequência, brother. E olha só, como que já tem um programa já completamente preparado. Exato, e o mais louco foi os cientistas que estavam fazendo junto, falaram assim, a gente só fez essa pesquisa porque era esse cara. Que ele já era super renomado, né? E nós mesmos não conseguimos acreditar no que a gente está vendo. Não faz sentido. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Foi o cara que veio e disse a público, né, que também morreu de depressão, porque ele veio a público dizer que o Covid não era real. Porque ele fez pesquisas no laboratório dele, um epidemiologista. Esse cara era um epidemiologista. Ele falou, não, isso aqui não é real. E ele também foi desacreditado, obviamente, e virou paçoquinha. Mas o lance é entender que
mesmo um cientista dentro da academia, quando vai mostrar a realidade do que é o livre-arbítrio, do que a realidade é constituída, as pessoas, né, ficam com medo, resistem. Então, a ciência, por mais linda que ela seja, eu amo muito a ciência, ela é feita por seres humanos, né, que usam a ciência hoje como usavam a religião. Ela se tornou dogmática, né? Religião, como é que fala? Ela é para se sentir seguro e não para se descobrir. Espiritualidade é para autodescoberta, né? Então a religião não quer ir para o corpo, não quer ir para a verdade. A religião quer ficar longe do corpo. Né? A ciência quer ir até a verdade até quando ela é confortável, conveniente. Depois quando ela questiona, né? Então eu acho que, para mim, livre-arbítrio passa por entender que tudo isso que eu estou falando quebra o conceito do que é real. Do que é real. E aí vai a questão de qual o nível da consciência que está tomando decisões. E aí é o lance do, pra mim, que é a brincadeira que eu faço do brócolis cósmico. Brócolis cósmico. Exato, né? Nós somos aquela bolinha, né? O brócolis chinês, vamos deixar claro, né? Aquela bolinha, da pontinha do brócolis chinês, né? Que faz parte de um galinho, que faz parte de um galinho, que faz parte de um galinho. Né? Quer dizer árvore, mas brócolis é mais divertido, né? E aí, isso tudo vai se juntar ao tronco central, que é a consciência suprema, dos quais nós somos fractais, né? Nós somos uma fractal dessa consciência total. Então aí vem a questão dos níveis de consciência. Que consciência está tomando essa decisão? Né? O quão profundo eu estou nessa árvore, o quanto eu estou indo, quantas dimensões eu atravessei. O quanto isso é o eco do eco, do eco, do eco, do eco, do eco. Tipo assim, ó. Imagina assim, né? O cara jogando o joguinho, ela dentro do joguinho, o personagem está sentado na frente do computador jogando o joguinho. Que está jogando um personagem que está jogando dentro do joguinho. E aí você vê lá, tipo assim, aqueles 20 personagens, cada um jogando o joguinho, e só o último lá tá realmente fazendo alguma coisa com a espadinha lá. Não está jogando nada, mas todos os outros, né? Então, estar na matéria é o último... É a ilusão de que eu sou um personagem verdadeiro. Assim. Então quem está na matéria aqui tem a ilusão de que ele não sabe que é o personagem. Exato. Ele é o criador. Exato. O personagem é esse fantasma. Estou brincando aqui no teatro. Eu estou tomando conta dessa plateia. Mas essa é a mudança de Fifth Dimension, onde o tempo para de ser linear, o personagem para de ser linear, a gente começa a entender esse aspecto multidimensional, e aí o livre-arbítrio para de ser uma coisa meio... vou ou não vou, desculpa usar essa linguagem, vou ou não vou comer ciclaninha, vou ou não vou ir nesse restaurante, vou ou não vou casar com essa pessoa, com aquela, né? Vou ou não vou seguir papai e mamãe, e aí, passou já, né? Para ser algo totalmente linear na matéria, para ser algo que começa a ser transcendental, e a gente começa a falar de dimensões paralelas que eu não vou falar sobre isso agora. That's how as deep as I will go. E aí, português or English? One day. One day, it will come. So, what is free will for you? Free will for me? Yeah. I just had to think about like a moment before I came here, like I was in Amsterdam and I was like in some like open mic evening, and like an older guy was talking that he said he always wanted to be that free person and do whatever he wants and like just live his life until like one day in his 50s he realized he's not free at all. He's like doing whatever like his body tells him to do, and he's just following. He's not doing the things he wants to do. He's doing just like the conditionings. And back then, like, I kind of understood it, and I was like, I feel like he's saying something very important here, but don't grasp it. Interesting. And here you are, layers deep. Yes. And now, like, oh, okay, now I get it. So it's that, like, of instead of just doing what you always did, you can actually make a choice. And what you said of like you have to make the choice before and like reinforce that choice and make it again and again, and then it like reality will present it that way. Then your habit is what you actually want to do and not what you're conditioned to do. Exato, perfeito. Perfeito. Isso me lembra muito da questão do Cristiano Ronaldo, que é um cara que é capaz de fazer mudança em qualquer lugar que ele vai, porque ele é um super
de novo, né? Eu não jogo futebol, mas é um caso de estudo, né? É fenômeno. Né? De que ele é um excelente artilheiro, always doing the goals, né? Mas em todos os times que ele vai, a performance do team play vai para baixo. Interessante. Né? Por quê? Porque dá para entender o sistema, a lógica, porque para ele ser quem ele não pode acreditar no feedback dos outros. Né? Tipo assim, eu nunca vou me queimar. Aí vem o pai, não, você vai se queimar. Figura de autoridade, você vai se queimar. Né? Tem a questão do placebo, que é uma coisa muito estudada, embora muita gente não sabe, que é um dos maiores fenômenos, para mim, da enganação da indústria do planeta e da mentira, da falácia, da ciência. Porque a medicina, as primeiras coisas que a pessoa aprende é sobre o placebo. Placebo diz o seguinte, que você pega uma cápsula de farinha e dá para alguém que tem câncer terminal e diz assim, ó, tá aqui a sua cura, tem 25% de chance da pessoa se curar. Ou seja, então, a medicina sabe, há pelo menos meio século, que 25% de todas as curas são remissões espontâneas. Por crença. Por convencimento. Que poder. Por convencimento. Eles pegam isso, empurram embaixo da peito e dizem assim, isso é placebo. Então eles colocaram um rótulo, um nome, é placebo. Não falamos sobre isso. E todos os médicos sabem isso e falam, isso aí é xamanismo, isso é curandeirismo, isso é não sei o querismo, assim, ó. Ô cidadão, você também tá, assim, ó, né, para passar pelo, como é que é, o departamento de FDA, lá o nome lá do departamento de drogas, não sei o que, nos Estados Unidos, precisa ser 26%. Né? Passou de 1%, já está mais do que estatística. Né? Tipo assim, por que isso é bizarro, cara? Porque é sabido. É um fato absolutamente esotérico, transcendental, que o corpo é capaz de conjurar moléculas altamente complexas que vão restaurar todo o organismo por sugestão hipnótica. Entendeu? Coisa incrível, né? É uma coisa óbvia, evidente, e ninguém fala sobre isso, porque é extremamente inconveniente. Tá fora do poder, fora da capacidade, né? Sim, assim, aí que eu estava ouvindo quem está falando sobre isso é o Deepak Chopra, que foi um professor de medicina em Princeton, foi o líder do departamento cirúrgico coronário num hospital nos Estados Unidos antes de desistir de tudo e virar um médico védico, né? Então ele é uma sumidade, famoso, tem um monte de livro, um monte de filme, um cara gigante, né? Você não conhece, se chama Deepak Chopra. Né, é um americano, né, de origem indiana. E ele estava falando sobre nocebo. 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 Interessante. Que ele também não fala. Que ele estava falando isso com uma mulher que era livre, era a chefe de Harvard, do departamento de medicina. Estavam os dois conversando sobre isso. Caramba, interessante. Você vê, né? Que é interessante, mas ninguém fala sobre isso. Estavam os dois conversando e eles estavam falando sobre nocebo, que é o quê, cara? Que o médico diz assim, ó, você vai morrer em 6 meses, cara. Passa 6 meses a pessoa morre. Cara, é verdade. Tá? Eu já vi Por quê? isso já. Porque é sugestão hipnótica. É o nocebo, é a sugestão negativa. A pessoa vai e se corrói toda por conta desse pensamento, dessa crença e pouco a pouco. Exato. Então, interessante, é verdade. Então, eu vou chegar no Cristiano Ronaldo, porque eu falei dele. Se você pensa, então, que eles estavam falando que o médico deveria ser proibido de dar prognóstico. Na visão deles. O médico deveria ser proibido de dar prognóstico. Ele não pode mais dar prognóstico. Seu dedo vai cair, sua perna vai... Né? Assim, não pode mais. Por quê? Porque ele está matando o cliente. Quando ele dá prognóstico, ele não está diagnosticando, ele está criando. Então, os dois falando sobre isso. Caramba. Então você vê, né? Isso já faz o que 5 anos, também do que você está falando hoje. Né? Se essa conversa fosse hoje. Então, assim. Interessante, né? Exato. Então, se a gente pegar essa pesquisa do cara lá da França e juntar as informações de que a água registra informação, blá, blá, as coisas vão muito mais longe, né? Exato. Mas voltando para o Cristiano Ronaldo, o que acontece? Por que ele tem que se fechar para os outros, né? Por que ele tem que se tornar um cara egocêntrico? Porque é contaminação de crença, cara. Sabe, se ele ouvir... Se ele ouvir torcedor, se ele ouvir a opinião dos outros, ele tem que sentir que ele é lindo, que ele é do caralho, que ele é foda e que sempre que ele faz dá certo e ele não pode ver os outros. Então ele vira um problema para esse espírito de equipe, porque ele não pode se conectar com as pessoas. Então ele é um titã isolado. Muita gente é assim. Você entende por quê? Porque a gente entende a questão de construção de crença. A sociedade não entende que está se contaminando com crença o tempo todo, cara. Aqui a gente tem esse conhecimento. Aqui isso faz parte do nosso ethos. Exato. A gente
tem entendimento de que cada frase, cada crença, cada pensamento, cada emoção é criativo. Então a gente aqui valoriza profundamente a nossa consciência, quem nós somos e o poder que o ser humano tem. Exato. E a gente já viu aqui, se for contar essas histórias que a gente viu de prova, de capacidade criacional e o poder que o ser humano tem, é inacreditável. Sim. Vocês não fazem ideia do poder que elas têm, vocês não fazem ideia do poder que elas têm. Entendeu? Tanto para dar a vida como para tirar a vida. Isso é inacreditável. É inacreditável o poder que um ser humano, feliz ou infeliz, tem sobre o planeta. Né? Por isso que eu concordo com aquela pesquisa também de um pesquisador americano que fala sobre a frequência. Né? Que uma pessoa iluminada é capaz de influenciar 8 milhões de pessoas. Uma pessoa com muita raiva, né? Uma pessoa depressiva é capaz de influenciar 3 pessoas. Né? E aí tem todo o espectro intermediário. Né? E, então eu acho que a questão do livre-arbítrio passa pelo entendimento de que muitas vezes, né, a gente decide no passado, como você falou, né? Por isso que eu comecei a falar sobre isso, de que você ficar repetindo e repetindo e repetindo é você vincar qual a minha crença de realidade, como o meu mundo se desdobra. Então eu nunca vou me queimar, eu nunca vou me queimar, eu nunca vou me queimar, não me queima na panela, não me queima na panela, não me queima na panela, não se queima. Eu lembro de uma voluntária da Suíça que ficou comigo, em Fringe, na primeira comunidade que a gente montou. O nome dela era Viola, nome lindo, né? Bem único, Viola. E a tia dela era uma chefe famosa na Suíça. E ela falou que a tia dela cozinhava com a mão. Que foda. E Genial. a tia falou, como é que você consegue? Porque eu me acostumei. Aí supostamente ela não sentia tanto não tinha mais tanto sensibilidade para a temperatura nas mãos, né? Tipo assim, mas na verdade é porque a pessoa tem alguma crença de que não, alguma coisa ruim tem que acontecer, mas simplesmente ela não se queimava, cara. Como é que isso é possível? Qualquer pessoa vai lá... Gente, isso são coisas que acontecem no dia a dia, as pessoas não param pra pensar. Incrível. Presta atenção, galera. Você tá entendendo? Tipo... Que incrível. Eu lembro uma vez que eu peguei emprestado o carro dos meus pais, né? E eu foi como óbvio quando ele faz cagada, né? Quando a gente já faz cagada. E a hora que eu fui guardar o carro, eu bati no portão. Nossa, só um pouquinho, assim, um pipoquinho. Na hora de chegar ainda. E era um portão de 300 quilos, cara. Que precisou de 5 caras pra colocar. E ele saiu do trilho. Eu falei, meu Deus do céu, que desespero, eu descobri que eu fiz essa merda. Cara, eu fui lá, me abaixei e coloquei de volta. Incrível. Assim, pum! Aí, sei lá, anos depois, aconteceu de novo com alguém, eu fui colocar, velho. Não conseguia. Por isso que eu descobri que precisava de 5 pessoas, porque precisou de 5 caras fortes pra conseguir colocar de volta. A mesma coisa. Que eu fiz sozinho, assim, pum. E nem doeu, né? Eu falei, pum, coloquei de volta o negócio inteiro. Mas não, tipo, pum. Você viu assim, como é? Crenças, nocebo, placebo, tudo construção. Livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio nesse cenário, né? Exato. Né? Tipo, aí vou citar o último exemplo que eu vou citar, que eu acho que você conversa bastante a questão da ciência, né? A questão do Lipton, pesquisando um secto cristão nos Estados Unidos, que faz rituais todo final de semana, não, né? Gospel, né? E que os caras tomam veneno. Eles tomam arsênico e são picados por najas. Né? Eles que deveriam morrer em segundos. Não acontece nada, cara. Né? Porque eles fazem isso justamente para o teste de fé e de crença, né? De crença. E ele fala, o Lipton fala, eu entendo o processo pelo qual isso é possível. Mas eu não faço. Porque eu sei que eu não acredito que eu sou. A minha crença, ela não está lá ainda. Ou seja, então existe uma construção, existe uma dilapidação de crença daquela pessoa para chegar lá naquele nível. Exato. Né? Ela cresceu, ela repetiu, ela viu. Então assim que a gente doutrina, né? E tem uma frase dos franciscanos que diz assim, dê uma criança antes de ela ter 7 anos que eu te digo quem vai ser ela como um adulto. Porque eles entendiam que estava ainda no processo de lapidar, né? Então eu acho que é isso que eu vou falar. Então, livre-arbítrio a gente perdeu quando a gente nasceu e começou a ser hipnotizado pela o que é a realidade pelas pessoas ao nosso redor. A descrição de realidade das pessoas nos quebrou o que é o mundo, né? Então, restaurar isto, né, é restaurar o livre-arbítrio, que a gente estava conversando, né, no outro podcast que a gente fez, de limpar a tela. Sim. Né? Isso é limpar a nossa tela. Tipo, eu limpo minha tela para poder restaurar o meu poder criacional a partir de pura potencialidade. Né?
And you, what is free will for you? It's interesting because before, when I was less conscious, I thought that I had free will because I could do whatever I felt I wanted. But I was just driven by emotions, conditionments, shaped thoughts. So it was definitely not free will, and it's interesting because I thought that spirituality was to give your free will away because you were serving like something bigger, but I didn't understand that this bigger thing, I'm part of it, so I'm serving myself too. Well, and I also think that there are different levels of, like, it depends on the level of consciousness where you see it. And I don't know what I was gonna say. And I think also that at some point there is no free will neither, because like during all my life I did a lot of shit, but still I ended up here. Like in so yes, it's interesting how it changes from the point of view. Yeah, but I think sometimes this shit that we do, we forget that we are being sculpted. Yeah. You know, like when we want an ant to go in the direction that we want the ant to go without the ant knowing it, we put blocks on the path. We put dangerous, we put some water, we force the ant to go the direction we want. When the ant finally stop being ignorant and decide to cooperate, then we don't need to create blockages in the path of the ant, and we can just have fun together and say, hey ant, go there. So when we are unconscious, right? Quando a gente é inconsciente, a gente precisa ficar colocando desafios no caminho do personagem para conduzir. Quando é uma... Essa é a parte divertida de que o personagem ele tem... Olha que legal, né? É como se é um jogo onde o personagem que você está jogando ele também faz parte das decisões. Eu acho que essa é a grande sacada para realmente ser uma analogia perfeita em relação à questão do jogo, né? De que esse personagem que a gente está jogando, ele toma decisões também, que é muito mais legal, né? Sim, fica muito mais divertido. O personagem divertido. é vivo, divertido. Pô, esse personagem também tem a sua própria forma de pensar e ver as coisas. E eu não quero que ele deixe de ter. Exato. Mas eu quero que ele seja maleável o suficiente para poder sempre brincar, e eu quero que esse personagem seja capaz de jogar o meu joguinho de espadinha e de navezinha. Tipo assim, eu quero que ele vá de uma realidade para outra, entendeu? Ele também naquele mundo de unicórnios, que eu acho divertido assim. Então, a gente conseguir criar usando o exemplo onde ele possa... Exato, que é criar um eu multidimensional, que é o nosso processo de ascensão, onde nós nos tornaremos eu superior de aspectos, de fragmentos, né? Talvez de realidades simuladas, né? É interessante. Sim. Então, porque isso é the mimicking in reality of transcendental process, né? Tipo assim, então, por que as reais estão surgindo agora? Por que o automatismo está surgindo agora? Porque essa possibilidade do ser humano ficar livre e não ter mais trabalho, que é a crise de identidade, mas por que isso também está acontecendo agora? É justamente todo esse molde. Para liberar o ser humano, para fazer outras coisas. Então, quem a gente vai dedicar o nosso tempo agora? Tem todo o meu tempo livre, o que eu vou fazer? Tem muita gente brincando de joguinho de sobrevivência, né? Tipo assim, agora survival, assim, até que ponto isso não é o imaturo do maturo algum dia das simulações de realidade, onde existe lá uma AI que é interativa e que eu estou esculpindo ao interagir com aquela AI. Até que ponto isso não é um reflexo dentro da matéria de uma relação maior que já existe em várias camadas, como a gente falou. Isso é filosófico, isso é lúdico, mas também não significa nada. Porque na prática, a espiritualidade é um processo interno, né? E o livre-arbítrio, ele está acontecendo de qualquer maneira em muitos níveis. Né? E eu acho que aí vem a questão do livre-arbítrio dissonante ou ressonante. Né? Que é uma coisa que a gente precisa entender, né? Que há o livre-arbítrio da formiga e o livre-arbítrio daquele que está conduzindo a formiga e o livre-arbítrio daquele que está conduzindo aquele que está conduzindo a formiga e o livre-arbítrio daquele que está conduzindo aquele que está conduzindo aquele que está conduzindo aquele que está conduzindo a formiga. Então, assim, se existe um livre-arbítrio ressonante entre essa linhagem, essa egrégora, essa interessante ter esse ou dissonante.
né? O quanto todas essas camadas do eu, de realidades mais resolvidas, estão alinhados uns com os outros, dizendo assim, tá, beleza, concordo, é a Matrix dentro do Matrix, 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 né? Faz sentido isso, né? Sim, sim. Né? Que isso é uma consciência plena, total, que é o divino, ele implode, ele expande para dentro de si, em desdobramento eterno, fractal, em camadas. Então é uma eterna expansão para dentro de si. Então por isso que são a dimensão dentro da dimensão, dentro da dimensão, dentro da dimensão, e cada uma delas abre novas possibilidades, porque traz novos níveis de complexidade. De quando existem as fórmulas básicas geométricas, né? Para depois as fórmulas geométricas existirem dentro de uma célula, e essa célula existir formando outras células, então toda uma camada de complexidade que hoje é inconcebível para nós, que um corpo tem trilhões de átomos. Sim, né? Um dia eram 10 átomos brincando de criar uma realidade. Assim. Sim. Então nós somos a expansão dessa consciência se autodescobrindo, então livre-arbítrio. E qual é o nível máximo de ressonância? É com essa consciência. Sim. E a princípio essa consciência tem uma base operacional que é inacreditavelmente bela e poderia ser descrita numa linguagem simplista como amor, né? Que é uma conexão que se sustenta sempre a partir de um espaço de permissão, mas que conduz sempre ao máximo potencial às criações. Seu máximo potencial de complexidade, de interação, que se reflete na harmonia. É o contínuo expandir, honrando, respeitando, conduzindo. Né? Exato, onde uma entidade encontra a sua máxima expressão na harmonia. Ela pode se dilapidar na desarmonia. Na dissonância ela descobre variações, mas ela só se refina na harmonia. Né? Tipo assim, você joga o carro lá na corrida, que é caótica, para ver como ele se comporta. Mas você só consegue refinar ele quando você traz ele pro ambiente harmônico do pit stop, onde você lá, ou né, da garagem, onde você vai lá e vai refinar. Novos pneus, não sei. Exato, então eu acho que é a expansão e que a gente descreve como encarnar e desencarnar, ou agora, como você permanece encarnado e se transforma agora em uma nova... né? Na oficina. Né? Agora, usando a analogia, e agora isso aqui vai criar as suas experimentações, as suas realidades. Instead of being divided and dividing the energy, creating different things. E a gente vai entender por que existem seres que permanecem no mundo espiritual e não encarnam. É querer entender que tem gente que não joga joguinho. É verdade. E que ajuda quem tá jogando joguinho. Assim, ó, Paulinho, você tá jogando mal pra caramba. Você tá... Você vai bater o carro aí, cuidado. Você tá dentro do jogo, mas olha, eu tô aqui fora, tô vendo você jogar, vindo de fora, mas assim, ó. Você não tá entendendo o processo, assim, ó. Tem gente que gosta de assistir as pessoas jogando joguinho, né? Exato, né? Como deve ter um monte de gente aí olhando assim, então você tá falando, nossa, esses caras estão falando sobre isso, finalmente entenderam. Nossa, você deve estar sentado assim uns 20, nossa, você... Parabéns, troféu joinha. Troféu joinha. Mas essa é a natureza fractal da expansão de uma consciência única. Que a gente consegue traduzir hoje porque a gente tem esses outside mirrorings, né? Que são os jogos e tudo mais. Então eu acho que livre-arbítrio para mim passa por tudo isso. Faz sentido. Né? Então livre-arbítrio em última análise é uma consciência criando colaborativamente, quando você falou no início. Sim. Co-criando, né? Co-criando e transcendendo todos os condicionamentos, né? Para conseguir estar firmando. Tem uma pergunta que você acha que ainda cabe das que você tinha feito ou a gente já fuzilou todas elas? Fuzilou todas elas. Batidão, é isso aí. Bem-vindos a mais um episódio, né? Maravilha. Gratidão por estarem aí com a gente e muito amor no coração. Até a próxima. Gratidão.